Graça e paz, irmãos. Nesta manhã, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, vamos meditar na sua palavra. E hoje nós vamos ver Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1, versículos de 1 a 3. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Que Deus revele para nós a sua palavra. Que a sua palavra entre em nós nesta manhã, em nome de Jesus. Esta carta, irmãos, que Paulo escreveu aos Efésios, ela foi escrita durante a prisão do apóstolo Paulo em Roma. Paulo escreve esta carta, lembre-se que ele estava preso, mas ele escreve esta carta não para falar das injustiças que ele estava sofrendo, mas para expor o propósito eterno de Deus para nós em Cristo Jesus. Propósito que já existia antes mesmo de Deus criar o mundo. Antes de Deus criar o mundo, Deus tinha um projeto para nós. E este projeto, este propósito de Deus consiste em ter um povo todo seu no amado em Cristo Jesus. E pela pregação do Evangelho da graça de Deus, esse povo desejado por Deus está sendo trazido para a edificação da igreja de Cristo Jesus, onde Cristo é tudo em todos. Paulo foi preso justamente por causa da pregação do Evangelho da graça de Deus, do Evangelho de Cristo. Já podemos ver aqui que não tem moleza para quem prega o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Cristo, o Evangelho da graça. Não tem moleza. Eu mesmo tenho recebido pancadas do inferno, do mundo, dos inimigos da cruz de Cristo e até do fogo amigo, assim chamado. Aquele ditado que diz: quem não ajuda não atrapalha, né? Então, quem prega o Evangelho, ele sofre, e sofre muito, né? Eu só peço uma coisa para os irmãos, uma só: que ore por mim. Ore por mim na base de Efésios capítulo 6, versículos 18 e 19. Orando em todo o tempo
com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Só peço isso, irmãos. Ore por mim, para que me seja dada no abrir da boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Eu não me meto com outros assuntos, porque eu não sei nada, irmãos. Eu não sei nada dos outros assuntos. Eu não sou teólogo, eu não sou formado em seminário, eu não sou um profissional da pregação, eu não ganho da igreja, né? Eu tenho o meu trabalho, estou pregando aqui com o consentimento dos irmãos e com a permissão de Deus, porque atrás do consentimento dos irmãos está a permissão soberana de Deus, né? Então, tudo o que eu peço é que ore por mim, para que eu consiga fazer notório o mistério do Evangelho, aqui e fora daqui. O que é o mistério do Evangelho? Bem, eu penso que o mistério do Evangelho, a minha morte com Cristo, a minha ressurreição em Cristo, Cristo, minha vida, vivendo em mim, isto é o mistério do Evangelho, ou isto integra o mistério do Evangelho. E é só disto que eu quero falar aqui e fora daqui, porque é a única coisa que salva, e também a vida cristã consiste exatamente nisto. Então, o apóstolo Paulo começa aí, Efésios capítulo de número 1, versículo 1, você pode ler novamente. Nós vamos passar rapidamente por esses versículos. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Paulo começa a carta se identificando. Você observou aí? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, irmãos. Ele se apresenta aos Efésios como alguém que fora enviado por Deus, pelo próprio Deus, enviado com uma mensagem para anunciar a mensagem do Evangelho de Deus, né? Ele, apóstolo, é aquele que foi enviado da parte de Deus com uma mensagem para entregar ao povo, para entregar às pessoas. É o Evangelho da nossa morte e ressurreição juntamente com Cristo. Ele diz que é apóstolo pela vontade de Deus. É importante observar isto, irmãos. Ele diz aqui que ele é apóstolo, que ele era apóstolo pela vontade de Deus. Significa o quê? Significa que não era um intruso, não é? Um intrometido, um penetra. Ele fazia parte da equipe de Deus, da equipe que Deus mesmo escolheu pela sua vontade. E isto é muito importante para nós, né? É importante saber, porque tem muita gente, e tome cuidado, tem muita gente por aí em ministérios que não foi colocada pela vontade de Deus, mas por conta própria, né?
Paulo é diferente, né? Ele diz aqui que ele foi colocado por Deus mesmo. Foi Deus que trouxe ele pela sua vontade. Ainda no versículo de número 1, ele diz: aos santos. Você está no texto e observe aí: aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, todo crente verdadeiro, ele é chamado de santo. Ele não só é chamado de santo, mas de fato ele é um santo em Cristo Jesus. O que é um santo? Santo é uma pessoa que foi separada do pecado para o uso peculiar de Deus, né? Agora, santo não significa perfeito, tá? Aqui neste mundo, santo não significa perfeito, significa uma pessoa separada do pecado para o uso peculiar de Deus. Eu gosto muito de Tito, capítulo 2, verso 14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Você observou? O texto diz o seguinte: o qual é Jesus, o qual se deu a si mesmo por nós. Mas por que Jesus se deu por nós naquela cruz? Então aqui diz: o qual se deu por nós veja bem, para nos remir de toda, observe, toda iniquidade, toda, e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Veja bem, quando Cristo se deu por nós naquela cruz, Ele fez algo por nós, Ele fez algo por nós. O que Ele fez por nós naquela cruz? O que Ele fez? Então, o texto nos mostra com toda nitidez: Ele nos remiu de toda iniquidade. Observe, Ele nos remiu de toda. Pergunto aos irmãos: quanta iniquidade ficou em nós? Quanto de pecado ficou em nós? Nada, irmãos, nada, porque aqui diz que Ele nos remiu de toda iniquidade. Viu, irmãos? De toda. Nada de perverso ficou em nós. Olha só, Ele nos remiu de toda a iniquidade. Estou enfatizando isto aqui. De toda. Não ficou nada. Não é? Por isso é que na sequência se diz: e purificar, porque não tem como purificar deixando pecado. Questão de lógica. Deus só pode purificar você se Ele tirou toda a iniquidade, todo o pecado, toda a imundície, não é? Então, e purificar, não é? Ele tirou toda a iniquidade.
Ele tirou toda a iniquidade. Então, Ele deixou você puro. Crês nisto? Dá para crer? Ou não crer? Ou você não crê? Então, Ele tirou toda a iniquidade e nos deixou puro. Mas o texto continua revelando. Diz aqui: e purificar para si um povo seu. Você entendeu? Jesus foi àquela cruz, se deu por nós lá. Ao se dar por nós, quando Ele se deu por nós, Ele fez algo por nós, que foi tirar de nós toda a iniquidade, para nos deixar puros. Para quê? Diz o texto: para Ele viver em nós, irmãos, para Ele habitar em nós, para Ele residir em nós. Você é remido de toda iniquidade, purificado, para que Deus mesmo habite em nós, para Cristo habitar em nós. Viu? Eu penso que isto é ser santo em Cristo Jesus. Isto é ser santo em Cristo Jesus. Ele só pode entrar em nós se antes Ele tirou a nossa iniquidade e nos purificou. Senão Ele não entra, irmãos. Ele não entra. Cristo não pode habitar numa pessoa iníqua. Não pode. Porque se Jesus Cristo puder habitar em uma pessoa iníqua, com iniquidade, então ocorreu aí uma aberração profana. Houve uma profanação terrível, não é? O que é profanar? O que significa profanação? Imagina o seguinte, irmãos: você tomou um banho, um belo banho, se perfumou, vestiu uma roupa alva e limpa, muito limpa, e entra num chiqueiro de porco daquele que o dono não limpa. O que vai acontecer com você? O que vai acontecer com você e com a sua roupa? A ideia de profanação é isto. Jesus, Ele não é porco para viver em chiqueiro, no coração sujo do pecador. Já tem alguém aí, o velho homem, que é sujo, viu? Ele não pode fazer isto. É uma vida substituída, irmãos. Não é uma vida sobreposta. Jesus não pega a vida dele e coloca em cima da sua. Ele tira a sua vida para depois colocar a dele, não é? É uma obra total. É uma purificação abrangente, não é? Então, lá na cruz, Ele recebeu no seu corpo toda essa sujeira, toda essa contaminação, toda a nossa pecaminosidade. Ele recebeu em si mesmo, lá na cruz. Ele recebeu o nosso homem velho, nossa velha natureza em seu corpo, lá na cruz, irmãos. Lá na cruz, Ele recebeu. E lá, tudo isto morreu com Ele. Eu quero enfatizar algo. Jesus recebeu tudo isto, toda a sujeira. Ele recebeu todo o pecado, toda a iniquidade, a nossa natureza, o velho homem. Ele recebeu
tudo aquilo que diz respeito ao nosso pecado, e o nosso pecado Ele recebeu naquela cruz, e morreu com tudo isto, para que nós fôssemos livres disto. Mas Jesus nunca viveu no pecador, nunca viveu. A partir da ressurreição, acontece a coisa nova do Novo Testamento. O que acontece conosco? Nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo, ganhamos a sua vida, recebemos a sua vida em nós, mas Cristo mesmo vem viver em nós, irmãos. A partir da ressurreição em Cristo, Cristo está em nós, Ele está vivendo em nós. Então, eu me empolgo com isto, porque é grande demais, é maravilhoso demais. Vamos para o versículo 2, Efésios 1. A vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo então diz: a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Isto aqui é muito mais do que uma saudação. Por quê? Porque ele diz que a graça e a paz vem da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A graça, irmãos, vem antes da criação e continua depois dela, porque a graça é eterna. A graça de Deus, ela é eterna. Toda obra de Deus para salvar o pecador se baseia na sua graça. Eu gosto muito de uma definição acerca da graça, uma definição do nosso querido, ele pregou muitas vezes aqui, do pastor Antônio Abuchaim. Ele dizia: graça é Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece. Nada merece. Coisa maravilhosa. Então, irmãos, a graça, ela é do Pai. Observe que Paulo disse: graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça só se encontra na casa paterna, a casa paterna, a casa do Pai. Ele é a fonte de toda a graça. Lucas capítulo 15, versículo 16. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Você não vai encontrar graça em outro lugar. Você não vai. A graça é própria da casa paterna. O mundo não tem graça. Você viu aí que ninguém lhe dava nada. O termo desgraça, porque o mundo tem desgraça, e desgraça descreve a distorção trágica da graça. A religião não tem graça, irmãos. A religião sempre caminha na contramão da graça. A graça, ela é da parte de Deus nosso Pai, e só podemos encontrá-la na casa do Pai, na casa paterna. Versículo 17 de Lucas 15.
E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Você viu o filho perdido, rebelde, não é? Ele cai em si por obra do Espírito Santo, e diz aqui algo tremendo: e tornando em si, disse: quantos jornaleiros do meu pai. Você vê a palavra pai? Do meu pai tem, preste atenção, abundância de pão. Você vê? A casa do pai é onde está a abundância da graça. Ali tem muito, não é? Então ele tomou a direção certa e ele foi para o pai, ele foi para a casa paterna, já atraído por esta graça abundante do pai. A graça é profunda demais, e eu gostaria de destacar, eu gosto de olhar para 5 atos soberanos da graça de Deus por mim. O primeiro ato: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deu seu Filho. Dar é graça. Ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Segundo ato: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Jesus Cristo naquela cruz nos atraiu. Isto também é graça, porque eu não merecia ter sido atraído por Ele, não merecia, mas Ele me atraiu e me identificou nele lá na cruz. Terceiro ato: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Oh, irmão, Ele me fez morrer, te fez morrer, nós morremos para o pecado. É graça, é graça. E quinto ato: estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vivendo em mim é graça, é graça. O título desta mensagem singela é assim: Cristo, Ele fez tudo por nós, é tudo para nós, em nós. É graça sobre graça. O Pai nos deu seu Filho, o Filho foi à cruz por nós e lá nos atraiu no seu corpo. Morreu, nos fez morrer com Ele. Foi ressuscitado e nos ressuscitou juntamente com Ele. Cristo vive em nós. Tudo isto é graça. Tudo isto é graça. Eu não merecia nada disso. Eu não merecia. Eu era um indigno pecador, merecedor, sim, do inferno. E a graça de Deus me buscou e me salvou. E me salvou. Você volte para o texto de Efésios 1:2, porque agora eu quero destacar a segunda palavra da saudação de Paulo. A vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Paz, graça e paz. Mas a ordem é essa: graça e paz. Não é paz e graça. A paz acontece pela graça de Deus. O que é paz? O que é paz? Eu vou dar uma definição bem singela do que é paz.
Paz é ordem, é harmonia, é o funcionamento perfeito de todas as coisas conforme a sua finalidade. Isso é paz, irmãos. O homem fora criado por Deus para viver uma harmonia em Deus, com os seus semelhantes e com toda a criação. Mas veio o pecado e desmantelou essa harmonia e estabeleceu o caos dentro do homem e também fora dele, não é? Então, irmãos, desde que o homem pecou, o ser humano vive a desordem no seu interior e também uma desordem que se exterioriza. A humanidade é portadora de uma profunda ansiedade, né? As pessoas, por causa do pecado, dentro delas estão vivendo a não paz, não é? A guerra, a tensão, a agressividade, o nervosismo e por aí vai. A ausência da paz no nosso interior é sinal de que não somos regenerados, que Jesus não está aí. Isaías 48, versículo 22. Isaías 48, versículo 22. Mas os ímpios não têm paz, diz o Está Senhor. bom. Os ímpios não têm paz. Isaías 57, versículo 20 e 21. Mas os ímpios são como o mar bravo, porque não se pode aquietar, e as suas águas lançam de si lama e lodo. Não há paz para os ímpios, diz o meu Deus. Não há paz para os ímpios. Não há paz. Mas tem também a falsa paz. A falsa paz. Jeremias, capítulo 6, verso 14. E curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. E curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. O que é isto? É a pregação falsa, é a pregação enganadora, aquela pregação que não aponta o sujeito crucificado com Cristo naquela cruz, viu? É a pregação que não cura nada, que não salva nada, que não salva o pecador, mas oferece ao pecador uma sensação falsa de paz. Eu vou ler aqui em Provérbios 1:32. Eu vou ler aqui por causa da versão. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Você vê, a religião, tudo que a religião pode oferecer é essa impressão de bem-estar. É enganação total, não é? O arranjo religioso dá uma impressão de bem-estar e paz, mas é tudo falso. Uma pessoa se alivia quando conta os seus pecados para outra pessoa, para o colega, para a mãe, para um amigo, para o padre, para o pastor, para o médico, para o terapeuta. Alivia, mas não resolve. Eu só conheço uma pessoa que pode resolver de fato, que pode aliviar de fato, né? Carregando ele mesmo no seu corpo
sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. 1 Pedro 2,24. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, de nós todos. Isaías 53, verso 6. Você viu? Foi tudo descarregado nele. Nós também fomos descarregados nele, e ali tudo isto morreu com ele. Agora Efésios capítulo 2, verso 14. Agora sim, agora nós podemos ter paz, porque morremos com Cristo e com ele estamos ressuscitados. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Ele é a nossa paz. Você viu? Jesus é a paz. Jesus está no seu interior? Ele está? Então você tem paz, você tem ordem, Se você não tem Jesus revelado no seu interior, você é caótico por dentro, é confuso, desordem total. Você é uma pessoa bagunçada por dentro. Mas Jesus acaba com a bagunça. Ele veio para isto. Só que você precisa morrer primeiro. Volte lá, irmão Emerson, para Efésios 1, 2. A vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ele fala de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Paulo usou a palavra Pai, porque, numa sociedade que venerava a mãe, porque aquela sociedade dos Efésios, ela adorava, venerava a mãe, a deusa mãe, não é? A figura importante para os Efésios, antes de terem conhecido a Cristo, era Diana, a deusa mãe, a quem eles atribuíam todas as bênçãos que eles recebiam. Então Paulo chega fazendo a revolução. Ele disse: não, todas as bênçãos vêm de outro lugar, de outra fonte. Você pode ler o versículo 2 e o 3 agora. A vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Não é bendita a Diana, não é bendita a deusa mãe. Paulo começa com uma gratidão profunda, com um louvor profundo. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz aqui por quê? O qual nos abençoou. Preste atenção que está no passado. Você não precisa pedir o que Deus já lhe deu. O qual nos abençoou com todas as bênçãos. Mas observe, espirituais, nos lugares celestiais em Cristo. Lugares celestiais aqui indicam uma realidade espiritual. Não vemos, mas cremos. O apóstolo começa
com uma expressão de gratidão e louvor. Bendito, bendito. Só Ele, irmãos, é bendito, porque Ele é a fonte de todas as bênçãos com as quais Ele nos abençoou em Cristo, né? Que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. É importante notar que não é algo que Deus fará no futuro, mas algo que Deus já fez, não é? Deus já fez, irmãos. É importante também notar que são bênçãos espirituais em Cristo. Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais que Ele tinha, irmãos, mas em Cristo. Quando Deus diz que nos abençoou com toda sorte de bênção em Cristo, Ele está dizendo o seguinte, não é? Ele está dizendo para nós que Cristo é a bênção dele para nós, que Cristo é o tudo que Ele tem para nós, viu? A bênção do Pai para este mundo que não merece nada é o Filho amado, e a bênção do Filho para este mundo que não merece nada é a salvação eterna que Ele proveu na cruz e na ressurreição, irmãos. Então eu digo, Cristo fez tudo por nós, é tudo para nós, é em nós. Paulo cria que Cristo fez tudo por ele, era tudo para ele, nele. Irmãos, quando Deus revela isto para nós, nós só temos uma atitude. Só temos uma atitude, irmãos. Quando Deus revela isto para nós, gratidão, louvor, viu? E nada mais. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Você sabe de onde o apóstolo escreveu Efésios 1:3? Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, que me abençoou com todas as bênçãos em Cristo. Sabe onde foi? Na cela, na prisão, em uma prisão romana. Ele estava na cadeia por causa da pregação do Evangelho. Paulo estava preso, velho já, momento crítico para ele, porque uma prisão é crítica, né? Quem está preso, tem alguns presos que suas prisões são especiais, né? Mas aqui não, aqui não. Então o apóstolo estava preso, sofrendo muito, e o apóstolo não esboça nenhuma murmuração, viu, meu irmão? Nenhuma murmuração. Ele estava na cadeia, ele irrompe em gratidão e louvor. A prisão de um irmão naquela época representava fuga, perseguição, muito sofrimento, muita dificuldade e privações enormes. Mas isso não afetou negativamente o velho apóstolo. Nada poderia deixar este homem amargurado, melindroso e ressentido. Nada, não é? Você pode dizer, mas irmão, eu estou numa situação difícil.
Você não sabe, mas eu estou. Eu estou numa situação difícil. Mas você pode dizer: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Está difícil? Está sofrendo, meu irmão? Então, você pode expressar louvor e gratidão a Deus, apesar disso. Bendito seja o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja. Não é? Então, isto é um milagre. É um milagre. Você está sofrendo barbaridade. Então, você, ao invés de se lamentar, murmurar, ficar bronqueado, chateado, você irrompe em louvor e gratidão a Deus. É um milagre, irmãos. É um milagre, não é? É Jesus Cristo em nós. Só quando Deus revela para nós isto. O meu desejo é que vocês cresçam em gratidão e louvor diante de Deus. Amém?